Olá, fera! Estamos aqui para fecharmos nosso módulo de climatologia neste 8º encontro, falando desta vez sobre os climas do mundo e os climas do Brasil. Bem, nós vimos que na complexidade atmosférica e nas suas interações com a superfície da Terra, temos uma diversidade, e essa diversidade, em parte, é devida à atuação das massas de ar, como falamos no encontro anterior. Contudo, as peculiaridades proporcionadas por alguns fatores climáticos, portanto, condicionantes de superfície, geram algumas peculiaridades. Mas, no mais das vezes, a distribuição ou a diferenciação climática se dá, por exemplo, por questões de latitude ou mesmo por altitude. Vamos dar uma olhada agora no mapa dos climas do mundo. Acompanhe comigo a ilustração. Observe aqui uma distribuição geral, dos climas do planeta neste mapa. E na legenda maior, aqui do lado esquerdo, na parte inferior, você observa os tipos de clima de acordo com a classificação do climatologista Köppen, William Köppen. O que é que acontece? Nós temos aí, dentro da faixa tropical do planeta, climas do tipo equatorial, nessa tonalidade em vermelho, como, por exemplo, na região da Amazônia, na região centro do continente africano e na região do sudeste asiático. O clima tropical, nessa tonalidade em laranja, que abrange grande parte dessa região entre os trópicos do planeta, e as regiões desérticas, que estão presentes principalmente nas latitudes dos trópicos de Câncer e Capricórnio. Se você lembrar bem, eu acho que falei isto no nosso 6º encontro, o fato de termos aí os anticiclones subtropicais, aqueles dispersores de ventos, inclusive dos alísios, faz com que a quantidade de precipitações seja baixa nessas regiões e na maior parte das áreas continentais nós tenhamos aí a formação de desertos. Temos também os climas das regiões temperadas, principalmente no hemisfério norte, o temperado autêntico, temos o clima mediterrâneo, que é um clima que se destaca por apresentar mais chuvas aí durante o período do inverno e verões secos. Temos clima subtropical, por exemplo, em parte das Américas do Norte e do Sul, que são climas de transição entre tropical e temperado, mas que já apresentam como temperado as 4 estações razoavelmente definidas. Temos, com o aumento da latitude, principalmente no hemisfério norte, clima frio, com precipitações de neve, durante praticamente 6 meses do ano, temperaturas baixas, ou relativamente baixas o ano todo. E os climas polares, que são climas com temperaturas extremamente frias, como nas regiões árticas, nos extremos da América e da Eurásia e também na Antártida. Temos também climas semiáridos nas bordas dos desertos e aquelas áreas de montanha que se destacam justamente pelo fator altitude e que, mesmo que estejam situadas em áreas tropicais ou até mesmo equatoriais, apresentam, devido à altitude, temperaturas baixas, às vezes até semelhantes às áreas polares, como no caso da Cordilheira dos Andes, aqui nessa porção norte ocidental da América do Sul. O continente americano é o continente que apresenta uma diversidade climática significativa, seja em função das latitudes, até porque é um continente que se distribui do hemisfério norte ao hemisfério sul, de maneira muito significativa, e também pelo fato da altimetria, como, por exemplo, a existência da Cordilheira dos Andes no hemisfério sul, que contribui para que haja essa diferenciação climática. Os climas, eles podem ser representados de maneira resumida ou sintética através de expressões gráficas. As mais comuns dessas expressões gráficas são chamados climogramas. São gráficos que sintetizam a expressão dos climas através de 2 informações. Uma delas é a temperatura e a outra é a pluviosidade. Bem, um climograma ele vai trazer de maneira geral algumas informações que são necessárias para o exame e para a compreensão das características de um clima. Geralmente, essas informações são a periodicidade, geralmente colocada na base, aí você pode ter aí uma periodicidade mensal, ou bimestral, ou trimestral, depende do propósito, e réguas de graduação apresentadas na vertical. Por exemplo, réguas de graduação onde nós vamos ter a referência do comportamento da temperatura e a referência do comportamento das precipitações, das chuvas, principalmente. Os indicadores de temperatura no interior do gráfico aparecem a partir de uma linha, como você observa aqui.
E de precipitação são observáveis através de barras verticais que indicam o quantitativo de chuvas em cada período. Neste primeiro gráfico, por exemplo, que se refere ao município de Manaus, na Amazônia brasileira, nós temos aí temperaturas que na linha estão oscilando em valores normalmente superiores a 25 graus, o que caracteriza, portanto, um clima quente. E índices pluviométricos que estão aí, não é, demonstrando-se superiores a cada mês a 300 milímetros, o que significa muitas chuvas. Vale salientar que quando se fala na quantidade de chuvas em milímetros, são milímetros por metro quadrado, ou seja, quando se diz, por exemplo, que numa dada região choveu 100 milímetros durante um determinado período, significa que choveu 100 milímetros para cada metro quadrado de área, ok? Vamos voltar lá à ilustração para analisarmos outros climogramas. Temos aqui do lado um climograma de clima tropical, pelo que se verifica em Caracas, na Venezuela. Desta vez, nós temos um comportamento das precipitações nas barras verticais aí, diferenciado em relação ao de Manaus. Note que o volume de chuvas está principalmente no meio do ano, e no início e no fim, os índices caem. O que significa que chove principalmente em que estação? Se você falou em inverno, se equivocou. E por que se equivocou? Seria no inverno se nós estivéssemos no Brasil, no hemisfério sul, mas se trata de Caracas, na Venezuela. E aquela localidade está no hemisfério norte, ao norte da linha do Equador. E a gente sabe que no hemisfério norte, os verões ocorrem no meio do ano, quando estamos aqui no hemisfério sul no inverno. As estações se invertem. Portanto, em Caracas, ocorrem chuvas de verão. Por mais que você tivesse dúvida em relação a isso, a própria linha de temperatura nos permite verificar essa diferença de estações. Por quê? É lógico que o verão é mais quente e os valores de temperatura estão mais acentuados durante o meio do ano. Portanto, mais calor significa verão, correto? Vamos analisar outros climogramas. Temos aqui duas realidades de climas temperados, não é? Ambas no hemisfério norte, no caso uma nos Estados Unidos, Minneapolis, e outra em Lisboa, Portugal. Vejam que são climas temperados, né, climas mesotérmicos. A média de temperatura em comparação com os climogramas anteriores é inferior, na verdade. São climas que estão aí com máximas em torno de 20 graus ou 20 e poucos graus e mínimas em torno de 10 ou até menos de 10 graus. São climas, portanto, diferentemente dos anteriores, climas mesotérmicos. Os climas quentes ou tropicais são megatérmicos, tropicais e equatoriais. Tem temperaturas acima de 20, né, na média. Bom, então esses climas aqui, eles mostram, não é, um comportamento um tanto parecido, não é, do ponto de vista térmico, as linhas denunciam isso, mas as barras verticais apresentam comportamentos diferentes. No primeiro caso, de Minneapolis, nos Estados Unidos, as chuvas são predominantemente de verão, aprendeu, né? Estão ocorrendo no meio do ano, lá no hemisfério norte. Já o de Lisboa, não. As chuvas estão ocorrendo predominantemente no fim ou no início do ano, chuvas predominantemente de inverno. Por quê? Porque é o que caracteriza o clima temperado mediterrâneo, chuvas de inverno e verões secos, né? A estação com temperaturas menores, ou a estação mais fria, que é a mais chuvosa nesse clima. Verificando outras realidades, temos aqui o temperado oceânico, né? Um clima também mesotérmico, pelo que se vê, com temperaturas médias aí, né? Acima de 10 graus, mas abaixo de 20. Índices pluviométricos razoáveis, né? E o clima subtropical, que também é mesotérmico, não é? No caso aqui de Buenos Aires, na Argentina, com chuvas bem distribuídas ao longo do ano, não é? Com uma variação, amplitude térmica significativa. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença entre o valor máximo de temperatura registrada e o valor mínimo de temperatura registrada. Então, a amplitude é a variação ou diferença. Então, por exemplo, aqui, poderíamos dizer que temos uma temperatura que varia entre os 22, temperatura máxima, e os 12 ou 13, temperatura mínima. Isso é amplitude. 22 menos 13 dá igual a quanto? 9 graus, não é? E a média? A média é justamente a média aritmética mesmo dessas observações.
Então, a média está abaixo de 20 e acima de 10 graus, né? O que caracteriza um clima mesotérmico, ok? Temos mais 3 climogramas aqui, não é? Um ilustrando o frio de montanha, veja ali, as médias já estão abaixo de 10 graus, né, as temperaturas. Um frio subpolar e outro clima polar. Então, são climas, né, extremos esses, com temperaturas baixíssimas, né? As precipitações aí são diferentes conforme a situação. E aqui, 2 climas secos, né, um semiárido e outro desértico, cidade de Juarez, no México, e Assuã, no Egito, ambos no hemisfério norte, né? Temperaturas médias superiores no meio do ano, né? Sendo que no clima desértico os extremos de temperatura são mais acentuados, né? Sem dúvida nenhuma, um clima mais seco, amplitude térmica maior, né? Lembrando que a umidade ela funciona como um regulador de temperatura, então quanto mais seco o clima, maior tende a ser a variação de temperatura. E também em relação às precipitações. Veja que um clima desértico, né, as chuvas quase não aparecem. Um clima semiárido você ainda vai ter, né, um certo índice pluviométrico ali em determinado período do ano. Ok? Bom, os climas do Brasil. O Brasil ele apresenta uma distribuição climática razoável, né? Mas essa distribuição não provoca tantas diferenças do ponto de vista da temperatura. As diferenciações climáticas no Brasil são principalmente devidas às precipitações. No Brasil você tem regiões, nós temos regiões em que os índices pluviométricos são elevadíssimos, outras em que os índices são baixíssimos, mas as questões térmicas não são tão diferenciadas assim no país. Em matéria de variação de climas ou de tipos climáticos, portanto, o que vai diferenciar um do outro é principalmente a questão do volume e intensidade das chuvas. Acompanhe comigo lá o mapa do país. Esse nosso mapa climático traz aqui, né, a ocorrência de alguns tipos de clima. O clima equatorial, que na realidade poderia ser, né, inclusive dividido nesta ilustração, neste mapa, em 2 tipos. Né? Temos, desculpe aqui, pegar um lápis azul, fica mais interessante. Ainda não veio o lápis azul. Vamos lá, de novo, agora sim. O lápis azul aqui, deixa eu ver, deixa eu riscar novamente, agora sim. Essas 2 regiões da Amazônia, que compreendem a parte mais ocidental e também essa parte mais a nordeste, inclusive a ilha de Marajó, não é? São áreas da Amazônia onde os índices pluviométricos são muito elevados e praticamente não há estação seca. Aí sim o clima ele é equatorial para valer. Certo? Equatorial, sem estação seca. Já na maior parte da Amazônia há uma pequena estação seca e o clima ele pode ser chamado de subequatorial. Ok? Mas bastante chuvoso também. O extremo norte da Amazônia apresenta um clima que parece o clima do Brasil Central, um clima tropical, com um período chuvoso e um período seco ao longo do ano. Essa tropicalidade ali tem a ver com a situação topográfica. Essa região está sobre áreas do Planalto das Guianas. E esse fator topográfico, esse fator altimétrico, tira essa pequena porção do norte do Pará e também quase todo o estado de Roraima da realidade amazônica do ponto de vista pluviométrico. Ok? O Brasil Central, que vai do centro-oeste, não é? Principalmente até áreas do norte e nordeste do centro-oeste, apresenta um clima tropical, continental, um clima tropical autêntico, com chuvas de verão. Os invernos nessas áreas são, em geral, secos, quase nenhum índice de chuvas. O interior do Nordeste é caracterizado pelo clima semiárido, não é? Essa área em amarelo. Essa área em amarelo apresenta secas prolongadas, não é? As chuvas são curtas e acontecem principalmente no verão, tá? Então, essa região do Nordeste se destaca pelas longas secas, não é? Essa área central se destaca pelas chuvas de verão. Tá? A área subequatorial, repetindo, se destaca por 1 a 3 meses de chuva, de estiagem, 1 a 3 meses de seca ou de estiagem, não é? Para essa área de clima equatorial aqui.
Nós temos a parte costeira do Brasil com domínio do clima tropical litorâneo, né? Um clima mais úmido em comparação com esse tropical que ocorre no interior do Brasil. Especialmente na região Nordeste, esse clima tropical litorâneo apresenta principalmente chuvas de outono e inverno. Essas chuvas de outono e inverno são determinadas principalmente pelo avanço da frente polar atlântica, de que a gente já falou, né? E também pela atuação das chamadas ondas de leste. As ondas de leste são sistemas atmosféricos que se formam sobre o Oceano Atlântico aquecido e que trazem bastante umidade, principalmente durante o período do outono e do inverno, para a zona da Mata Nordestina, ok? Temos um clima tropical diferenciado pela questão altimétrica entre o Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte da região sul do país, que é o clima tropical de altitude. Esse clima tropical de altitude é um clima que é bastante afetado pela atuação das chuvas orográficas, não é? As chuvas orográficas que ocorrem aí principalmente durante o período de verão. É um clima com temperaturas mais amenas em função da altimetria, podendo, inclusive em algumas áreas, ocorrer geadas durante o inverno. E o clima subtropical, que é um clima com chuvas, que eu estou chamando aqui de CH, bem distribuídas ao longo do ano. E é também um clima que se destaca por apresentar as 4 estações, não é? Razoavelmente bem marcadas. É o clima que apresenta as menores médias térmicas do país, ao passo que o clima semiárido do interior do Nordeste é o clima que apresenta as temperaturas médias mais elevadas, além de ser o clima mais seco. O mais chuvoso é o clima equatorial. Aqui a gente observa de maneira geral uma distribuição, né, térmica no território brasileiro. Os climas mais quentes estão entre a Amazônia e o interior do Nordeste. É aí que se registra as temperaturas mais elevadas do país e as mais baixas nas regiões serranas, como você observa, do Sul e Sudeste. Já em matéria de índices de chuva, estes mais elevados estão na Amazônia, né, de maneira geral, e também no litoral do Sudeste, principalmente no litoral norte de São Paulo, e os índices mais baixos de precipitação, logicamente, na região semiárida, no interior da região Nordeste. Em matéria de climogramas, que nós já verificamos, né, nós temos aqui um climograma de clima equatorial, lá de Manaus, chuvoso, sempre quente, de clima subequatorial, né, com uma queda das chuvas aí durante os períodos entre o inverno e a primavera. De clima tropical, né, como na região central do Brasil, observe, Cuiabá, né, como vimos, as chuvas acontecem predominantemente no verão e os invernos costumam ser secos. Já o clima litorâneo, inverte-se o comportamento da chuva, né? Essas chuvas acontecem principalmente durante o período do inverno, como o caso de Salvador, o caso de Maceió, o caso de Recife, né? E as temperaturas elas são mais regulares ao longo do ano em função da influência da umidade que regula, portanto, essa termologia. O clima tropical de altitude se diferencia por esse fator, né? O fator altimétrico faz com que as médias térmicas sejam mais baixas do que os climas tropicais de maneira geral, e as chuvas, no entanto, ocorrem também durante o verão, como o clima tropical do centro do Brasil. O clima subtropical, ele tem pouca variação pluviométrica, pouca variação das chuvas que você confere nas barras aí ao longo do ano, mas ele é o que apresenta maior amplitude térmica no território brasileiro, né? Uma grande variação de temperatura entre os verões e os invernos. Até, né, costuma-se brincar dizendo, por exemplo, que a cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, durante o inverno pode experimentar frio, mas quando chega no verão é forno alegre, né? Já que esquenta bastante muitas vezes. Tá? Então, essas amplitudes térmicas elas são devidas, obviamente, ao movimento aparente do Sol ao longo do ano, né? Se aproximando ou se afastando do Trópico de Capricórnio. É importante lembrarmos, ressaltarmos isso aqui. Volte lá aos climogramas comigo. Temos aqui um climograma de clima semiárido, que certamente na prova você não erraria, não é? Até porque estão os indicadores disso. Primeiro, pelos índices pluviométricos muito baixos, não é? As chuvas no clima semiárido se verificam principalmente no período do verão, e essas chuvas são devidas, sobretudo,
não a influência do oceano, e sim a umidade proveniente da Amazônia. No entanto, a restrição imposta pelos relevos que contornam a depressão sertaneja fazem com que os totais de chuva sejam totais pequenos e as temperaturas sejam bastante elevadas, até mesmo por conta da latitude, não é? As taxas de evapotranspiração potencial na região semiárida são superiores aos índices de precipitação. Daí a carência hídrica nessa parte do país. E assim, Fera, a Fórmula do Sucesso, nos despedimos, não é, com este pequeno curso de climatologia geral, não é, e do Brasil que nós tivemos, e eu aguardo você para os nossos próximos encontros, nossos próximos temas. Um grande abraço, sucesso para você nos próximos estudos.